Fala galera do CPA, hoje nós continuamos o nosso estudo de processo penal, vamos continuar as nossas questões sobre procedimentos. E aí no encontro de hoje, como nós já iniciamos tratando sobre as questões gerais dos procedimentos comuns, tais quais como o ordinário, sumário e sumaríssimo, hoje a gente vai conversar um pouquinho já de júri, vai entrar em algumas leis especiais para que você possa ter um conhecimento aí mais amplo sobre as questões relacionadas aos procedimentos. Vamos trabalhando com as questões e aí nós vamos dirimindo dúvidas, lendo artigos de tudo aquilo que for necessário para o nosso estudo. Vamos lá, então a primeira questão nossa hoje, olha só, tá aí, procedimento, já revisamos, né? Olha só, Rogério foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado por fatos que teriam ocorrido em 2017. Após regular a citação e apresentação da resposta à acusação, Rogério decide não comparecer aos atos do processo, apesar de regularmente intimado. Importante isso. Razão pela qual foi decretada a sua revelia. Em audiência realizada na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, sem a presença de Rogério, mas tão só de sua defesa técnica, foi proferida a decisão de pronúncia. Rogério mudou-se e não informou ao juízo o novo endereço, não sendo localizado para ser pessoalmente intimado dessa decisão, ocorrendo então a intimação por edital. Posteriormente, a ação penal teve regular prosseguimento sem a participação do acusado, sendo designada data para a realização da sessão plenária. Ao tomar conhecimento desse fato por terceiros, Rogério procura seu advogado para esclarecimento, informando que não tem interesse, olha só, em comparecer à sessão plenária. Com base apenas nas informações narradas, o advogado de Rogério deve esclarecer que, letra A, o processo e o curso do prazo crescional, diante da intimação por edital, deveriam ficar suspensos. A intimação da decisão da pronúncia por edital não é admitida pelo Código de Processo Penal. O julgamento em razão da sessão plenária do Tribunal de Júri, na hipótese, pode ocorrer mesmo sem a presença do réu. A revelia gerou presunção de veracidade dos fatos e a intimação foi válida, mas a presença do réu é indispensável para a sua realização. Então, olha só, dá uma olhadinha aí, essas são as alternativas, dá uma pausa, pensa um pouquinho, verifica aí o que você marcaria nessa questão, né? Então, olha só, dá uma olhadinha aí, o que você marcaria, e vamos resolver agora as questões para que nós possamos encontrar a resposta certinha aí que nós precisamos. Vamos lá, olha só, gente, o que nós precisamos compreender aí, tá? Vou até trazer nossa informação para que a gente possa não ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Vamos lá, olha só, vem aqui comigo, tá? Vamos resolver essa questão. Eu tenho que ter algumas compreensões sobre a publicação de edital, sobre as dificuldades relacionadas a isso. Gente, essa é uma mudança que nós tivemos de 2008 para cá. Eu sei que faz um tempinho, mas olha só, até aquela época, se houvesse uma citação por edital, ela suspendia o processo. Naquela época, até 2008, se o réu faltasse ali à sessão do júri, hoje, naquela época, não aconteceria o tribunal, não aconteceria a sessão plenária. Acontece que você tem que compreender que a presença do réu na sessão do júri, ela deve ser trabalhada da seguinte maneira. Uma coisa é ele estar preso. Se ele está preso, ele deve ser intimado. E ele tem por direito, não tem obrigação, ser conduzido à sessão do tribunal do júri. Se ele está solto, é suficiente que ele tenha conhecimento da sessão do júri. Agora imagine só que uma pessoa, ela tem a ciência do processo, porque o procedimento do júri é escalonado, é bifásico. Ela participa, ela tem a ciência da primeira fase e depois ela troca de endereço e some. Me diz uma coisa, ela tem ciência do processo? Tem. Então é possível a intimação por edital? É. E essa intimação por edital, ela vai suspender o processo? Não, porque
Uma coisa é a intimação por edital, outra coisa é a suspensão. A intimação por edital, gente, ela vem para suprir uma intimação que não foi feita pessoalmente. A suspensão do processo é porque nós imaginamos que aquele acusado não tem conhecimento do processo. Não é o caso. Por que, minha gente, não é o caso? Porque ele tinha conhecimento do processo. E ele não conheceu da intimação da pronúncia porque ele simplesmente desapareceu do processo, mudou sem conhecer, então faltou ali uma cooperação com o sistema. Então ele pode ter a sessão de julgamento ter andamento? Perfeitamente, perfeitamente. E me diz uma coisa, lembre-se ainda que a defesa técnica, nesse caso aqui, ela foi intimada. Tá? Eu trago para vocês aqui a questão, e ela vai dizer que a defesa técnica foi intimada. Então, o Rogério mudou-se, não informou o juízo, não foi localizado. Mas olha só, foi designada a data da sessão plenária, e aí o que acontece? Vai ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Então, vamos observar, olhando para as questões, alguns detalhes que nós precisamos vencer. E aí eu trago para vocês o artigo 457, que ele diz, olha, o julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, olha só, que tiver sido regularmente intimado. Então perceba que nesse caso ele não foi intimado, mas o advogado foi. Então olha só, não será adiado pelo não cumprimento do acusado que o advogado foi regularmente intimado. Alguém foi intimado? Foi. É um ato presencial do réu? Não. Ele tem que estar dentro da faculdade dele. Então, olha só, ele está sem defesa? Não. Então, continua o processo. Agora, olha só, eu quero também sempre trabalhar nessas questões todo o dispositivo para que nós possamos observar o que a OAB já cobrou e o que ela pode cobrar. Os pedidos de adiantamento e as justificações de não comparecimento deverão ser comprovados por motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz do presidente do tribunal do júri. Se o acusado preso, olha o que eu disse, não for conduzido, agora sim, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa, eu não disse que é um direito, de comparecimento subscrito por ele e seu defensor, por ele e seu defensor, por ele e seu defensor. Então, meus amigos, olha só, quando tiver sessão do júri e réu, presença, você deve fazer a primeira pergunta. É solto ou preso? É solto. Ele foi intimado? Não, mas ele não foi intimado porque ele sumiu, porque ele mudou de endereço e não comunicou, porque não houve esforço por parte do judiciário. Não houve esforço por parte do judiciário. Então, olha só, houve uma violação. Ele foi intimado. Ele foi intimado? Foi. Então, nesse caso, não haverá problema nenhum em ocorrer a sessão. Agora, vamos trabalhar com réu preso. Réu preso, escreve no teu caderno. O réu preso, ele tem direito de ir. Se ele não foi conduzido, olha só, e ele queria ir, o julgamento será adiado. Agora, ele não quer ir. Quem tem que dar essa... Eu não posso presumir que ele não quer ir. Quem tem que se manifestar? Ele e o seu advogado. Ele e o seu advogado. Então, olha só, superado isso, nós vamos encontrar agora as nossas alternativas. Vamos para a letra A. O processo e o curso do prazo prescricional diante da intimação por edital devem ficar suspensos. Não, não devem ficar suspensos, tá? Isso aí não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Se ele foi intimado por edital e o que acontece? E já tinha ciência do processo, não haverá nenhuma suspensão do processo. Não tem nenhuma discussão quanto a isso. Você pode dar uma olhada lá no artigo 420 do Código de Processo Penal, dizendo que se o intimado por edital acusado solto não for encontrado, olha só, ele será apenas intimado, preclui a decisão de pronúncia e os autos ali serão encaminhados tranquilamente para o presidente do tribunal do júri. Sugiro a você que dê uma olhadinha no artigo 420 e no artigo 421 do Código de Processo Penal. Dá um pause, dá uma olhadinha no Vadmecum e continua aqui.
B. A intimação da decisão de pronúncia por edital não é admitida pelo Código de Processo Penal. Você que já leu o 420 deve ter observado que se o réu solto não for encontrado, ele será citado por edital. Então, isso aqui também está superado. Letra C. O julgamento em sessão plenária, na hipótese, poderá ocorrer mesmo sem a presença do réu. Sim, porque a defesa técnica dele foi intimada e foi uma decisão dele não participar. E no caso da nossa questão, é um réu solto. Então, tá tranquilo aí. E deverá esclarecer que a revelia gerou presunção de veracidade dos fatos e a intimação foi válida, mas a presença do réu é indispensável para a realização da sessão plenária do tribunal do júri. Meus amigos, o que é revelia no processo penal? A revelia, gente, é a ausência da parte, é a ausência do réu no processo. Então ele faltou uma audiência, ele é revel. Existe revelia no processo penal? Existe. O que não existem são os mesmos efeitos da revelia do processo civil. É bom você lembrar disso, porque a revelia, gente, não é um ato judicial. Não. A revelia é um fato. Ninguém decreta a revelia do réu. Não. O que acontece, minha gente, é o seguinte: é um fato. Ele é revel. No juizado especial civil, por exemplo, lá é a ausência de contestação. No procedimento comum, no processo civil, no processo penal, é a falta do réu. Outra coisa são os efeitos da revelia. E os efeitos da revelia que podem ocorrer ou não no Código de Processo Civil, então olha só, esses efeitos não ocorrerão no processo penal. Então vamos voltar para a questão só para nós consubstanciarmos isso aí. Olha só. A revelia gerou presunção de veracidade. Não, eu não estou dizendo que não tem revelia, mas eu estou querendo deixar claro para vocês que esses efeitos que nós percebemos normalmente lá no processo civil, a depender do caso, não vão acontecer aqui no Código de Processo Civil. Aqui não haverá esses efeitos de maneira alguma, tá? Então, olha só, então essa é a questão que nós precisamos observar dentro do nosso estudo aqui para que nós não possamos ter nenhuma dificuldade quanto a isso. Tudo bem? Então, olha só, eu até sugiro para você, né, que se quiser, né, olha só, dá uma olhada lá no Código de Processo Civil, né, para você comparar os dois, dá uma olhada lá no artigo 344 do Código de Processo Civil e cuidado, porque tem um 345 lá que ele mexe nessas questões que nós estamos trabalhando aqui. Tudo bem? Então, olha só, tem revelia no processo penal? Tem. Agora, não tem o efeito da revelia. Já pensou? Faltou, acabou com o Ministério Público, vamos considerar a presunção verdadeira, todos os atos? Não, isso aí não pode acontecer de maneira nenhuma. Beleza, já superamos a primeira questão, vamos para a segunda. Mateus aqui, olha só, foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado, sendo narrado na denúncia que a motivação do crime seria guerra entre facções do tráfico. 5 dias antes do julgamento em plenário, o Ministério Público junta ao processo a folha de antecedentes criminais do acusado, conforme requerido quando da manifestação de diligências, em que de fato constavam anotações referentes à prática de processos da lei de drogas. Apenas 3 dias úteis antes do julgamento, a defesa de Mateus vem a tomar conhecimento da juntada da FAC. No dia de julgamento, após a manifestação oral da defesa em plenário, indagado pelo juiz presidente sobre o interesse em se manifestar em réplica, o promotor de justiça afirma negativamente, reiterando, olha só, aos jurados que as provas estão muito claras e que o réu deve, olha só, ser condenado, não havendo a necessidade de maiores explanações. Posteriormente, o juiz presidente nega a defesa do direito de tréplica. Mateus é condenado e, diante da situação narrada, o advogado de Mateus, em sede de apelação, deve buscar 1. Nulidade do julgamento, pois foi juntada a documentação sem antecedência necessária exigida na lei. Letra B.
o afastamento da qualificadora pelo tribunal, pois juntar a documentação que influenciou seu reconhecimento sem antecedência necessária pela exigida pela lei. Letra C, nulidade do julgamento, pois o direito de tréplica de defesa independe da réplica do Ministério Público. Letra D, a nulidade do julgamento, pois houve réplica por parte do MP, de modo que deveria ser deferido à defesa o direito de tréplica. Olha só, gente, nós aqui estamos trabalhando para resolver essa questão com duas questões importantes, que são os debates, as manifestações dentro da sessão do júri e também a questão do prazo para a juntada de documentos. Daqui, gente, nós temos que organizar algumas coisinhas. Primeiro, vamos falar um pouquinho desse prazo, porque aqui tem duas alternativas que influenciam sobre isso. Então, olha só, vamos observar o que diz o 479 do Código de Processo Penal. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência à outra parte. Então, gente, primeira coisa que eu quero aqui deixar claro para vocês, que o prazo, olha só, são de 3 dias úteis. 3 dias úteis. 3 dias úteis. Tá bom? Parágrafo único. Compreende-se na... E aí esse prazo não é da intimação da outra parte, tá? Olha só, esse prazo é, olha só, para juntar nos autos. Juntar nos autos. Aí cabe ao juiz já dar a ciência para a outra parte. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e o julgamento dos jurados. Qualquer matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Então, olha só, minha gente, vamos observar a questão. E aí você deve estar com a questão aí impressa, deve lembrar o seguinte, que a primeira alternativa, olha só o que ela diz. Ela diz que vai ter nulidade porque não foi juntada a documentação sem antecedência necessária. E diz a questão que ele juntou 3 dias, gente, 3 dias antes do julgamento. Então, olha só, minha gente, não tem problema nenhum aqui, tá? Então, olha só, não vai ter dificuldade nenhuma quanto a isso. Beleza, a letra B, o que que diz aí a letra B? O afastamento da qualificadora porque foi juntada a documentação que influencia no reconhecimento sem antecedência necessária. Também está errada. O prazo não há dificuldade quanto a isso. Então, a letra A e a letra B estão superadas. Vamos para a letra C. A letra A e a letra B você já deve riscar. A nulidade do julgamento, pois o direito de tréplica da defesa independe da réplica do Ministério Público. E aí, gente, olha só, nós precisamos aqui compreender uma coisa que é lógica. Só haverá réplica se houver tréplica. Só haverá réplica, olha, tréplica se houver réplica. Então, olha só, não tem como eu dizer que a defesa independe da vontade da réplica do Ministério Público para existir. Não, porque são questões lógicas. Funciona assim, tá? Lá no júri. 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Se tivermos mais de um réu, o que nós vamos ter que fazer? Dividir o tempo. Mas o que nós podemos trabalhar é que o Ministério Público agora terá 2h30 e a defesa terá 2h30. O segundo momento é o da réplica. Na réplica, cada parte tem 1 hora. Cada parte tem 1 hora. Se houver mais de um réu, cada parte terá 2 horas. Então, é 1h30, 1 hora. 1h30, 1 hora. Tudo bem, 1h30, 1h30, 1 hora, 1 hora. Beleza. E aí depois vai ter o quê? 2h30, 2h30. 2 horas, 2 horas. Agora presta atenção. Só haverá, olha só, manifestação da acusação, manifestação da defesa. O Ministério Público vem agora e trabalha com quem? Com a acusação, com a réplica. E aí que nós teremos a tréplica. Tudo bem? Então, não há como nós falarmos na situação em que haverá tréplica independente da réplica. Não é, porque surge a tréplica para combater os argumentos que foram apresentados no segundo momento do debate. Beleza? Então, a letra C também está errada. Então, sobrou a letra D. E o que a letra D vem dizer?
que a nulidade do julgamento, pois houve réplica por parte do Ministério Público, de modo que deveria ser deferido à defesa o direito de tréplica. É isso que aconteceu, gente. O Ministério Público chegou lá na questão e ele disse o seguinte: olha, tá tudo claro, tá tudo esclarecido, está convencimento, não há nenhuma dúvida. Ele usou o prazo dele todo? Não, não é obrigado. Eu já fiz júris em que falei 20 minutos. Já fiz júri em que eu falei mais de 1 hora, ainda tive que ir para tréplica. Então, olha só, quase 3 horas falando, o dia todo ali. Então, olha só, isso pode acontecer. Isso não há nenhuma dificuldade. Agora, pode falar em 10 minutos? Sim, me parece que sim. Claro que você não vai também fazer uma defesa deficiente. Mas em 20 minutos, ali, por exemplo, eu já fiz 17, 18 minutos e era o segundo júri do dia. Os jurados, você vai utilizando algumas técnicas, era uma coisa mais simples. Não há nenhuma ali dificuldade. Então, cuidado com isso. Ele se utilizou? Utilizou. A própria maneira de ele falar, olha, estou convencido, está muito claro, não trouxe nada, ele já se manifestou. Vai gerar, sim, o direito de tréplica. Isso há vários julgados, tá? Do STJ, TJ, que caracterizam isso. O Ministério Público ele deve dizer apenas não. Satisfeito, excelência. Obrigado. Qualquer coisa que já verifica como um argumento ali de efeito, de convencimento, já caracteriza a réplica e aí terá sim que conceder o direito da tréplica para a defesa. Tudo bem? Então, olha só, fechamos aqui essa questão, né? Fechamos essa questão, observando, né? Gravando os 3 dias úteis, gravando que não há exceção, que essa proibição inclui tudo isso aí que está no parágrafo único, tá? Então não há exceção. Lembrando que o 476, parágrafo 4º, diz que a acusação pode replicar e a defesa treplicar. Então, olha só, a tréplica vem depois da réplica. Se não houve réplica, lógico que não tem tréplica. Sendo admitida até a reinquirição da testemunha já ouvida em plenário. Faço questão de colocar os dispositivos, porque eu conheço, né, o aluno muitas vezes ele não gosta da lei seca. Então tá aí a nossa resposta, tá? Vencemos os argumentos contrários das outras alternativas e podemos ir para a nova questão. Vitória e Bernadette entram em luta corporal em razão da disputa por um namorado. Vindo Vitória desferir uma facada no pé da rival, que sofreu lesões graves. Bernadette compareceu em sede policial, narrou o ocorrido e disse ter intenção de ver a gente responsabilizada criminalmente. Em razão dos fatos, Vitória é denunciada pela prática do crime de tentativa de homicídio. Em sessão plenária do Tribunal do Júri, os jurados entendem que no momento de responder os quesitos que Vitória foi autora da facada, mas não houve o dolo de matar. Diante da desclassificação, será competente para julgamento do crime residual, ou seja, aquele crime lá, né, que não foi doloso, bem como da avaliação do cabimento dos estudos despenalizadores. Letra A, o juiz-presidente. B, o corpo de jurados. Letra C, o juiz da comarca, depois de uma distribuição ali, ou o juiz em atuação perante o juizado especial criminal em que ocorreram os fatos. A lesão grave, né? Então, olha só, nós observamos aqui que eu sofri uma lesão grave e aí nós vamos começar aqui a trabalhar com a questão. Vamos lá, meus amigos. O que nós precisamos entender? É o seguinte, lembra que eu conversei que o procedimento do júri é bifásico? Ele é escalonado? Sim. Então, o que acontece? Na primeira fase, ao findar dela, pós-alegações e etc., o juiz da primeira fase ele pode tomar 4 decisões. Ele pode tomar uma decisão que ela é chamada de pronúncia. A pronúncia, gente, olha só, é uma decisão onde o juiz encontrou indícios de autoria e prova da materialidade. Daqui a pouco nós vamos até ler o artigo sobre isso. Indício de autoria e prova da materialidade. Ele pode tomar uma segunda decisão, que é impronúncia. Na impronúncia, o juiz não encontrou indícios suficientes de autoria ou não encontrou prova de materialidade. Então ele gera o quê? A impronúncia. Um terceiro momento, uma terceira decisão que ele pode optar é a absolvição sumária. Na absolvição sumária, o juiz encontrou, ficou claro na primeira fase, uma excludente de licitude, uma excludente de culpabilidade. Então, nessas situações, há uma absolvição sumária. Extinta a punibilidade. E o terceiro e o quarto decisão é a desclassificação. O que é a desclassificação? Após a primeira fase,
O juiz encontrou naqueles autos o seguinte, que há um crime. Eventualmente há um crime, mas esse crime não é doloso contra a vida. Se não é doloso contra a vida, não é da competência do tribunal do júri. Então, ele desclassifica remetendo para o juízo comum. Diferente, e agora eu vou levar o código para você, é a situação encontrada, perceba, no tribunal do júri após a sessão do julgamento. Se houver desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença, olha só, em seguida, aplicando quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei como infração de menor potencial ofensivo, o disposto no artigo 69 seguinte da Lei 9.099. Então, olha só, nesse caso, nós estamos diante de uma sessão do júri, perceba só na questão, que ele foi denunciada, foi pronunciada, teve na sessão plenária o juiz desclassificar, é uma das perguntas dos quesitos. Então, olha só, nessa situação, a quem cabe? Ao presidente do tribunal do júri. E aí, olha só, é a letra A, cabe ao juiz. Por que não cabe a letra B? Porque os jurados, gente, eles têm competência para crimes dolosos contra vidas. Dolosos contra a vida e seus, claro, conexos. Nesse caso, o crime não é doloso contra a vida. Letra C, o juiz criminal da comarca, a partir da livre distribuição. Não é o caso. Por quê? Não é o caso porque isso só acontece no fim da primeira fase. Letra D, o juiz em atuação perante o juizado especial criminal. Gente, não. Aqui, olha só, tem mais um detalhe. Por quê? Porque a lesão corporal é grave. Se a lesão é corporal grave, a pena dela supera o limite de 2 anos. Então, ela não é uma infração de menor potencial ofensivo. Então, nos termos do artigo 61, lá da Lei 9.099, essa infração aqui que nós estamos analisando, que é lesão grave, sequer é da competência do juizado especial criminal. Então, essa aqui, ainda que fosse na primeira fase, também não iria para o GCRIM. Tudo bem? Então, é importante você ficar ligado nisso. Para ser uma infração de competência do juizado especial criminal, a pena tem que ser até 2 anos. Se você for observar no 129, a lesão corporal grave, ela será de 1 a 5 anos ou de 2 a 8 anos, a depender daquilo que até o código ali ele falhou, ele colocou tudo como grave, mas é grave e gravíssima. Tudo bem até aqui? Beleza? Então nós enfrentamos aqui essa questão com esses detalhes. Aproveito também, se eu falei que na primeira fase tem 4 decisões, pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, eu quero lhe lembrar que aqui, como nós já estudamos recursos, você deve lembrar que, se for uma decisão de pronúncia ou desclassificação, o recurso é o rese, recurso em sentido estrito. Se for uma decisão de absolvição sumária ou impronúncia, o recurso é apelação. Pronúncia e desclassificação, rese. Absolvição sumária, impronúncia, apelação. A gente brinca sempre. Consoante, consoante, vogal, vogal. É assim que nós funcionamos ali o procedimento recursal, o sistema recursal, ao fim da primeira fase. Ao fim da primeira fase. Beleza? Se tiver qualquer dúvida, procura a nossa aula de recursos que você vai ficar com isso aqui bem esclarecido. Beleza? Aproveitamos para tratar também da competência do juizado especial criminal e lembrar que a lesão corporal grave, batemos até um papo com o direito penal, ela supera o prazo de 2 anos. Então jamais ia para o GCRIM, ainda que fosse na primeira fase. Não foi competência, o jurado diz, não é doloso contra a vida, é um crime de lesão corporal. Vai para o juiz, ele sentencia, se for o caso de aplicar o instituto penalizador, ele vai aplicar. Poderia aplicar aqui algum, aluno? Poderia, mas apenas superior a 2 anos. Mas lembra que o artigo 89, lá da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo, ela não está limitada a apenas infrações de menor potencial ofensivo. Não, ela aplica para qualquer infração que tenha a pena mínima até 1 ano. A pena mínima até 1 ano. Já estudamos isso aqui também. Então, é possível que um crime tenha a pena de 1 a 10 anos. Vai caber ali, naquele caso, a suspensão condicional do processo. Cabe furto,
simples, né? Pena de 1 a 4 anos. Cabe em receptação, cabe no estelionato, 1 a 5 anos, cabe. Olha só, são vários crimes que não são infrações de menor potencial ofensivo, porque suas penas ultrapassam a barreira dos 2 anos, mas que vai caber sursi do processo. Tá? Então, olha só lembrando como é que é o sursi processual. O Ministério Público oferece a denúncia e já verifica se tem os requisitos, ele já faz uma proposta de suspensão condicional do processo. O juiz vai fazer o seguinte, vai marcar ali uma audiência específica para analisar e oferecer ao réu aquela proposta de suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099. Júri, competência, recursos. Nossa, que aula, hein? Olha só. Valeu, gente? Então, fica ligado aí nessas questões. Essa questão foi muito boa, né? Só voltando aí para você. Letra A, né? Deixa tudo arrumadinho para que a gente possa aí analisar os nossos estudos sem qualquer dificuldade, beleza? Então, fica conectado nisso. Daqui a pouco a gente volta aí para resolver mais questões. Valeu!